Bem-vindo a mais uma leitura do canal Ana Encanta. Nesse vídeo eu vou te contar como a pessoa que você mentalizar, alguém que você traz no seu coração, nos seus pensamentos, como essa pessoa te vê. O que ela pensa sobre você, né? A gente vai entender aqui qual a imagem que você passa para ele ou ela. Vou te mostrar as opções e aí você faz a sua escolha com toda a calma que for necessária. Grupo 1, vou usar a selenita, o bastão de selenita, e grupo 2, a ponta dupla de cristal. Se precisar, pausa o vídeo para escolher com calma, para realmente receber a mensagem que está aqui direcionada para você no momento em que você chega aqui nesse vídeo. Uma leitura atemporal, mas é coletiva também, ela vai funcionar para várias pessoas, então usando o seu discernimento você fica com aquilo que realmente ressoa com a sua história, com o seu momento. Inicio então com a selenita, você que escolheu o grupo 1. Vou começar com esse oráculo aqui. Grupo 1, como essa pessoa, como a sua pessoa, pode não ser só relacionamento amoroso, né? Qualquer pessoa aí que você quiser saber como ela te vê, é sempre possível, né? Encaixar a mensagem. Como essa pessoa te vê. Grupo 1. A responsabilidade. Aproveita enquanto está embaralhando e já se inscreve no canal. Ativa as notificações, para você sempre receber o aviso quando tem vídeo novo por aqui. Vou ficar só com uma, mas eu vou olhar qual era. Trabalho vão, a gente recebeu aqui a responsabilidade, primeira carta, amor familiar e a paz. Como essa pessoa te vê por essas cartas aqui, tem uma visão muito positiva sobre você, grupo 1. A gente tem aqui alguém, né? Eu posso ler literalmente a mensagem dessas cartas. É alguém que te vê como uma pessoa extremamente responsável, uma pessoa extremamente amorosa e confiável, eu diria, porque esse amor familiar, ele leva para essa questão do âmbito íntimo, né? Da nossa base, as nossas raízes, é aquilo que teoricamente, né? É aquilo em que a gente tem de mais confiável. A gente pode ser, nós podemos ser nós mesmos nesse meio. Em teoria, claro, né? Cada um enfrenta aí situações referentes a essa área da vida, né? Esse campo de formas diferentes, né? Então, eu tô aqui levando para um lugar mais arquetípico do que seria o amor familiar. É esse amor de cuidado, esse amor de carinho, de nutrição. Então, é aquele amor que abraça. É assim que essa pessoa te vê, como alguém confiável, alguém que pode contar, talvez, alguém que pode relaxar estando na sua companhia, porque você é uma pessoa que transmite esse cuidado, esse carinho, né? Lendo aqui arquetipicamente. Uma pessoa muito responsável e alguém que traz essa leveza, traz a própria paz mesmo, né? Essa tranquilidade. É alguém que não gera caos, gera tranquilidade. Muito positivo aqui a forma como essa pessoa te vê. Vamos ver o que mais vem aqui. Vou usar agora o oráculo astrológico, mas de cara, essa pessoa tem uma imagem a seu respeito muito positiva. Se isso é bom ou não, aí é uma outra história, né? Dependendo aí do que você espera dessa pessoa. Por exemplo, por que eu falo isso? Porque às vezes você espera que essa pessoa chegue chegando, né? Chegue se declarando, mas como é alguém que te vê dessa forma aqui, principalmente com a responsabilidade, pode ser alguém que tem um pouco mais de receio de eu não vou chegar falando, eu não vou chegar demonstrando, porque, né, eu preciso ver antes, vai que
porque eu não sou bem-vindo nesse lugar, né? Então precisa de um cuidado. É alguém que talvez tenha, o que eu quero dizer aqui é alguém que talvez tenha um pouquinho mais de formalidade perto de você. Então, às vezes, você quer muito, né, uma demonstração impulsiva e expressiva e essa pessoa tá mais contida porque exatamente te vê desse jeito. Olha só, é contraditório até, né? Mas acontece. Vamos ver como mais essa pessoa te vê. O que mais eu posso te dizer? Grupo 1. Nossa, muitas cartas. A lua. Tá com a primeira. A gente tem aqui a lua com emoções, regente de câncer, que já estava presente aqui, né? Com esse amor familiar. Faz muita referência a essa ideia do acolhimento, do cuidado, do carinho. Aqui é alguém que te vê. Capricórnio com compromisso, a gente está repetindo aqui as mensagens, porque essa carta remete muito... A gente tem 3 cartas que repetem as 3 cartas de antes. Acho que não tem mais o que eu posso te dizer. Por quê? Vou só explicar, né? Compromisso aqui com o signo de Capricórnio, muito conectado à ideia de responsabilidade. A lua aqui com as emoções, regente de câncer, muito conectado ao amor familiar. E a roda, que representa aqui todos os signos do zodíaco, com a ideia de harmonia, exatamente aqui como, de alguma forma, eu expliquei já com a ideia da carta da paz. Então, só vou adicionar mais um pequeno detalhe aqui, porque com essas emoções aqui, você, indo além, né, do que eu falei sobre o carinho, o cuidado e tudo mais, você expressa, essa pessoa te enxerga como uma pessoa que é muito ligada a esse campo emocional. É uma pessoa que, por mais que tenha essa responsabilidade, esse compromisso, essa seriedade, essa formalidade, como eu disse antes, né? Se a pessoa muitas vezes age, né, desse jeito mais formal, é porque pode te ver de um jeito mais formal também, tá só espelhando. Apesar disso, se essa pessoa fosse dizer, você parece uma pessoa mais racional ou emocional, ela diria que você é uma pessoa mais emocional. Apesar disso estar aqui, a gente tem essas 2 cartas, então poderia ser um equilíbrio, sim, até por conta disso, mas talvez pode ser na aparência, sabe? Quando você olha para uma pessoa e ela é uma pessoa que aparenta ser mais doce, mais carinhosa, mais delicada. Pode ser isso, que você expressa, demonstra ser mais, pender mais pro emocional e menos pro racional, apesar da seriedade que a gente tem aqui. São coisas diferentes, de fato. E aí, com essa harmonia aqui, como eu disse, né, levando para esse lugar de tranquilidade, de serenidade, você transparece, pode até não ser, mas você transparece para essa pessoa serenidade, equilíbrio emocional, né, uma pessoa que não se descompensa, talvez, com tanta facilidade. Não é passional aqui. Aqui a gente tem uma questão de emotividade. Ser passional pode levar para um descompensamento, né? Um desequilíbrio, um altos e baixos emocional. Aqui não é isso. Aqui tem uma estabilidade emocional também. Então, de modo geral, falando isso tudo, por isso essa pessoa te coloca nesse lugar, tem muito bons olhos nesse sentido de muitas vezes poder confiar em você, porque você tem uma questão, me parece, né, que você tem uma questão mais de transparecer uma certa estabilidade, emocionalmente falando, não é material, financeira, nada disso, é emocionalmente falando. Então, você acaba se tornando alguém
confiável. Essa pessoa te vê de um jeito muito, muito positivo. Vamos ver aqui. Fiquei curiosa agora, né? Pra saber o que vai acontecer, talvez, entre vocês, né? O que você pode esperar dessa pessoa. Como eu disse, não necessariamente a gente tá aqui falando de relacionamento amoroso. Pode ser até como seu chefe te vê, como seus amigos te veem, como seus pais te veem, não sei, pode ser qualquer pessoa. Seja lá quem for, te vê com muitos bons olhos. Então, mas, né, se principalmente talvez eu leve para esse lugar, mas para poder direcionar a leitura, né? Se você tá olhando aqui essa leitura, assistindo, para saber de um interesse amoroso, vamos ver aqui então o que esperar dessa pessoa em relação a você. Porque é mais fácil, né? Os outros você pode perguntar. Se é um amigo, pergunta. Se é um familiar, né? Não tem muita surpresa. Mas se é um relacionamento, né? Um interesse amoroso, vamos ver o que você pode esperar dele ou dela. Os lírios, o sol. No futuro próximo, né? Aqui, talvez, pegar só a primeira. E os pássaros. Uma leitura... Nossa, é raro fazer uma leitura só com cartas tão leves, tão positivas de modo geral, como tá sendo essa. Tô até chocada aqui. Porque a gente tem os lírios, repete muito aqui essa ideia de paz e tudo mais, harmonia. O que você pode esperar dessa pessoa? Que, em primeiro lugar, aqui essa pessoa ela já tem solidificada essa visão sobre você. Então, claro que dependendo das suas atitudes, né? Se você fizer algo muito inesperado aqui, a coisa pode mudar. Mas, de modo geral, o que você pode esperar é que essa pessoa siga te vendo desse jeito. Tudo siga em harmonia aqui entre vocês. Independente de que você, né, se vocês estão juntos ou não. Se não estão e você deseja isso, a gente tem essa possibilidade aqui, porque, né, é a minha forma de ler. Sempre que os pássaros saem, eles trazem uma carta que traz felicidade, traz harmonia também. Mas eu sempre vejo essa carta como uma forma de comunicação, de movimento, de aproximação, dessa pessoa te procurando. E o próprio sol aqui, né, que traz o sucesso. Então, se você espera, você entrou aqui com essa expectativa, né, de uma aproximação, de alguma coisa acontecendo entre vocês, eu diria que existe grandes chances disso acontecer, sim. Por quê? Como eu disse, essa pessoa segue te vendo desse jeito, ela não tem dúvidas sobre você, ela não precisa. Sabe aquela coisa de... É claro, né? Se vocês não se conhecem profundamente, vai sempre ter espaço para vocês descobrirem mais um do outro. Mas aqui é quase como se essa pessoa não precisasse de mais nenhuma informação. Ela já tem a ideia de quem você é. E uma ideia muito positiva. Então, tá tudo certo. O interesse, se é um interesse amoroso... Se você queria saber se existe interesse amoroso aqui dessa pessoa, eu diria que sim, pelas cartas, porque, como eu disse, 100% delas é positiva aqui. Então, eu diria que sim, existe. O interesse que você tem nele ou nela é recíproco de alguma forma, por te ver com tão bons olhos, e eu vejo uma certa movimentação aqui acontecendo. Uma aproximação, uma conversa, um contato, alguma coisa, com um desfecho positivo, bem positivo para você. É isso. Vou deixar desse jeito, não vou ficar cavando mais coisa, né? A gente tem aqui uma energia tão levinha, tão gostosa, tão positiva. Vou deixar desse jeito. Se você quiser, vai ficar uma outra leitura do canal aqui no card para você seguir assistindo. E meu contato vai ficar aqui embaixo, caso queira uma leitura particular. É isso. Vejo você no próximo vídeo. Grupo 2, você que escolheu a
ponta dupla de cristal. Deixar a pedra aqui. A gente vai descobrir então como a pessoa que você traz aí pra mesa, né, pra leitura, como essa pessoa te vê. Não falei no início, mas falo agora. Vale para qualquer pessoa, né? Pode ser familiares, amigos, colegas de trabalho, seu chefe, vale para qualquer pessoa. Como que essa pessoa te vê, né? Essa pessoa que você mentalizou, que você trouxe aqui para a mesa nesse momento. Grupo 2. O anjo da bondade, amor fugaz. Aproveita e se inscreve no canal nesse momento, enquanto eu tô aqui tirando a última carta. Ativa as notificações para sempre saber quando tem vídeo novo. Essa carta acabou de sair no primeiro grupo. Tomara que a energia aqui fique parecida com a de lá, porque tava tudo muito gostosinho. Eu adorei fazer a leitura. E aqui, a princípio, a gente tem algo muito, muito próximo, sim. A gente tem o anjo da bondade, saiu nessa ordem. O anjo da bondade, amor fugaz e a responsabilidade. Lendo as cartas, assim, quase que literalmente, o anjo da bondade aqui é como essa pessoa te vê como uma figura, né? Uma pessoa quase que angelical, eu diria, porque aqui é alguém que te vê como alguém de muita bondade, alguém muito... Me fugiu a palavra. A pessoa que te vê desse jeito tão generoso, amoroso. Era isso que eu tava buscando. Tem uma amorosidade aqui nesse anjo da bondade para com todos, sabe? Essa pessoa te vê como alguém que oferece o melhor para todos que estão ao redor. Oferece carinho, oferece atenção, cuidado, tudo isso tá aqui nesse anjo da bondade. Por isso que eu disse que é quase como alguém angelical, porque é aquele ser elevado, sabe? Essa pessoa te vê desse jeito, né? Como alguém elevado, alguém iluminado. É isso que me vem com essa carta. Muito positivo, né? Amor fugaz. A gente tem aqui, ao mesmo tempo, vou deixar para falar dessa depois, apesar dela ter saído aqui. Responsabilidade, como foi uma carta que saiu no primeiro grupo, vou falar a mesma coisa, basicamente. Vamos ver o que mais sai, mas é alguém que te vê dessa forma. Você é uma pessoa confiável, você é uma pessoa responsável, uma pessoa talvez até comprometida com tudo que faz. Por exemplo, né, como eu disse, se a gente está falando aqui do seu chefe, apesar dessa carta, é alguém que te vê, ou seus superiores, são pessoas que te veem como alguém muito... Sabe aquela escolha acertada para esse cargo, para essa posição? Você tem tudo que é necessário para fazer o melhor possível por todos, pelo grupo, pela comunidade, pela família. Se a gente está falando aqui de um interesse amoroso, é alguém que te vê como alguém muito confiável, muito responsável, muito estável. São palavras que foram me vindo na primeira leitura e estão me vindo agora, eu estou falando aqui. Amor fugaz. Vou trazer como exemplo isso que eu falei disso. Se a gente está falando do seu chefe, por exemplo. Apesar de você ser uma pessoa... aquela escolha acertada, né? Alguém muito... muito bom de ter nesse cargo que ocupa. Apesar de todo esse potencial positivo que a gente tem, quando a gente fala de amor fugaz, a gente pode estar falando, por exemplo, nesse caso, de uma pessoa, às vezes, dispersa. Às vezes, alguém que acaba querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Essa fugacidade é uma questão me vem... Eu não falei de signo nenhum, apesar de usar agora o oráculo astrológico, não vou falar de signo, mas sabe aquela ideia do geminiano?
tradicionalmente que se fala, né? O clichê dos signos. Geminianos gostam, tá sempre fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Tá falando com uma pessoa, tá fazendo outra coisa. É isso aqui. Esse amor fugaz. Tem um dinamismo. Se eu for levar para um lugar positivo dessa energia, é uma pessoa dinâmica, que consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, fazer várias coisas ao mesmo tempo, dar conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque a gente tem a responsabilidade aqui. Então, não é que essa carta seja ruim, seja negativa, mas se a gente está falando, por exemplo, de uma questão profissional, de uma situação aqui, uma visão profissional, você não seria a pessoa considerada ultra focada. Você seria a pessoa considerada... como é que é aquela palavra? Não é... Multitarefa. Multitarefa. Que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso vale para todas as áreas, né? No caso. Todas as formas aqui de como que o outro te vê. É alguém que consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Dividir a atenção entre várias situações ao mesmo tempo. Isso não é ruim, de forma alguma. Pode ser, obviamente, né? Porque se a gente for pensar em alguém que pode tender aqui para uma dispersão, né? Você acaba não sendo tão atenta a uma coisa e acaba não sendo a nada. Mas isso é um olhar mais negativo. Não vou levar para aí porque a gente tem essa possível carta mais ou menos rodeada de cartas positivas. Então, por enquanto, não vou levar para esse lugar. Mas saiba que é possível. Vou tirar mais cartas aqui, vamos ver o que mais sai com o oráculo astrológico. O que mais, né? Eu posso te dizer sobre como essa pessoa te vê. A última que saiu aqui é Sagitário, com a abertura. Meio do céu, maturidade. A gente tem a responsabilidade e a maturidade. E no do norte, uma pessoa aqui, né, como que te vem? Você é uma pessoa de fato muito madura, muito responsável, estável, né? Essa maturidade leva para um lugar de estabilidade também, em todos os sentidos, eu diria, não só emocionalmente falando, mas até materialmente falando, psicologicamente falando também. Tem uma estabilidade aqui. Então é algo muito positivo, apesar da fugacidade, né? É orientada para o futuro. É uma forma como essa pessoa te vê. Uma pessoa, ela pode te ver como alguém, uma pessoa visionária, que consegue enxergar lá no horizonte, e aí você é aquele tipo de pessoa que, por conta disso aqui ser tão positiva, né? Por conta disso aqui, você consegue alcançar os seus objetivos com maestria, porque você sabe como que faz para chegar lá, você consegue enxergar com clareza todas as possibilidades, todos os caminhos, sabe? Isso é muito bom. Então, uma pessoa visionária, uma pessoa que consegue enxergar além. E quando eu falo, né, focada no futuro, orientada pelo futuro, é alguém que tem talvez até uma questão aqui de ambição, positivamente falando, né? Ambição, assim, de tá sempre expandindo, tá sempre crescendo, tá sempre querendo crescer, querendo ir além. Tem um desejo por esse ir além aqui, um desejo de criar um futuro positivo, um futuro melhor. Tem muito disso aqui. Uma outra questão aqui, um outro ponto, como essa pessoa te vê, tem uma inteligência, mas não é uma inteligência racional, lógica. Aqui tem uma sabedoria, a inteligência no lugar de sabedoria filosófica, né? Não necessariamente que te vê como alguém
erudita ou culto, não é isso. Mas é aquela pessoa, né, a gente conhece pessoas assim, que você ouve o que ela tem a dizer porque ela é uma pessoa sábia. Ela sabe o que tá falando, ela é uma pessoa de muito bom senso, sabe? Você é assim que essa pessoa te vê. Alguém de muito bom senso, muitas vezes, com esse Sagitário aqui, que aponta para esse lugar de sabedoria, tem uma sabedoria interior que vale a pena ser ouvida. Então, ainda bem, né? Como no primeiro grupo eu tenho só cartas positivas aqui, essa pessoa te vê com muito bons olhos. Pode sim ter, como eu disse, a questão aqui da fugacidade, da dispersão. Pode existir isso, mas é algo muito pequeno em relação a todo o resto aqui positivo. Não me vem. Poderiam ter saído outras cartas que me levariam a olhar de um jeito mais... apontando para a sombra, né? Aquela coisa de, bom, talvez precise de um ajuste aqui. Não é o caso. Assim como aconteceu no grupo 1, aqui não é o caso. Essa pessoa de fato te vê com muito bons olhos. Vou fazer o mesmo que eu fiz no primeiro grupo, tá? Se estamos falando de um interesse amoroso, porque nas outras possibilidades não tem muita surpresa, né? Mas se a gente está falando de um interesse amoroso, eu vou ver agora com o Lenormand o que você pode esperar dessa pessoa. Já que ela te tem, né, em um lugar tão positivo, o que você pode esperar dele ou dela? Quis virar e saiu... Será que eu tô falando com pessoas que assistiram os dois grupos? Porque saiu a mesma carta na mesma posição. O Sol, a cegonha e o caixão. Primeira coisa que eu preciso dizer é: se você nessa situação aqui é alguém, né, que você pensou aqui, é alguém que tem algum impedimento entre vocês, do tipo... Tem alguma coisa que faz vocês não estarem afastados, né? Aquela coisa de você tem um interesse nessa pessoa. Aparentemente, essa pessoa te vê muito bem, né? Te vê com tão bons olhos que eu acredito que seja alguém que também tem um certo interesse em você. Me ocorre de falar que pode não ser um interesse por parte dessa pessoa. Me veio isso agora. Se você... O caso que me vem aqui é bem específico, inclusive. Você tem interesse nessa pessoa, essa pessoa te vê como uma grande amiga. Sabe? Ou aquela coisa de nunca passou pela cabeça dele ou dela que pudesse rolar alguma coisa entre vocês, pode ser isso aqui. A gente pode estar olhando para uma situação exatamente assim. Mas, mesmo que seja esse o caso, ou existe interesse das duas partes, mas nada rola entre vocês, pode ser um ou outro, nos dois casos, alguma coisa vai mudar aqui, porque a gente tem esse caixão como última carta. Tem uma mudança nessa situação. Tem aqui talvez esse olhar, né, se for o caso, esse olhar de amigo ou amiga, dando lugar, ficando para trás e dando lugar para um possível interesse. Tem algo novo nascendo ou renascendo, vindo para a superfície. Positivamente falando, já que a gente tem o Sol central aqui. O Sol também, né, de modo geral, o Sol é um símbolo de consciência, então a gente pode ter um emergir de um interesse, uma mudança na forma como essa pessoa te vê, deixando de ser somente amiga ou amigo para nascer um interesse. Aqui, algo vindo, algo nascendo, interesse amoroso. Pode ser por aí. De modo geral, o que você pode esperar dessa pessoa é a manutenção desse relacionamento de vocês. Só que essa manutenção, com esse caixão aqui, alguma chave vira. Então, vai depender de como é o relacionamento de vocês. Aí eu não tenho como saber aqui
já que eu tô fazendo uma leitura bem geral. Se você quiser, faça uma leitura particular, meu contato vai ficar aqui embaixo. Por quê? A gente precisa entender como que vocês vêm se relacionando. São só amigos? É um amigo com interesse? Sabe? Depende. Mas tem uma chave que é virada aqui. Isso é um fato. Aí o que rola depois? Depois é depois. Mas aqui tem uma mudança, tem algo se transformando nesse relacionamento de vocês. Eu não diria que é no olhar da pessoa, é na dinâmica mesmo de vocês dois. É isso, vou deixar assim, deixar em aberto. Mas pelo menos, a forma como essa pessoa te vê, isso não muda. Isso eu tenho certeza de que não muda. Porque é alguém que te vê muito bem, né? Que te tem muito bem. É isso. Vou ficar elaborando, não. É isso, vou deixar aqui na tela uma outra leitura do canal, caso você queira seguir assistindo. E eu espero você no próximo vídeo.